Iria, mas na hora já agarra nosso rapaz, falando que não pode deixar essa variável viva. O Haruto, porém, mesmo sendo estrangulado, diz que tá pensando exatamente a mesma coisa. Ativa a teia da aranha mais uma vez, dizendo que gosta quando o vilão é dos piores. Ativa junto da teia aquela habilidade da presa do urso para deixar o cara ali soteado e triturado. Formou uma espécie de casulo cheio de dente e os colegas dele tudo invisível tá querendo saber como eles vão destruir isso. Porém, o Haruto só vem se aproximando, falando que ele vai se arrepender de ter roubado essa espada. Ele então desfaz a teia para dar o ataque final, porém o cara tinha sumido. O Kurosaki aparece nas costas, falando que se assustou por um segundo. Se não tivesse essa sombra por perto, ele teria morrido por uma habilidade inútil como essa. Ele finalmente entendeu como os caçadores de nível alto que ele mata se sentiam desesperados quando não entendiam o que acontecia. Nisso, Haruto fala pro cara ter calma e pergunta se não sabe qual é o nickname dele. O entregador de mana, né, filho? É a primeira vez que ele tentou mandar mana sem pra tão longe, mas pelo visto funcionou. Na hora o trouxa sentiu a pressão, fi. O Shirosaki fala que não tem ideia do que aconteceu, mas do nada ele tá cheio de mana e vai se vingar do maldito. Um pentagrama de energia surge no céu e o Kurosaki sabe que se tomar esse ataque não sai vivo nem ferrando. Na hora ele dá a ordem pra Sarah usar a habilidade dela. E lá vem a maldita apertando Ctrl Z. A mana que tava guardada começa a se espalhar. E com isso, a dungeon do Golem da Montanha seria restaurada e reinicializada. Eita, rapaz, mas como é que funciona isso aí? Vai voltar o tempo? Acho que não, né? Nada a ver. Só realmente começa a juntar as pedras dos Golem de novo e, obviamente, as criaturas vai tudo surgir do zero. No mesmo segundo, o primeiro Golem já vem correndo para dar um soco no Shirosaki. O problema é que ele ainda tá sob o efeito do gás, né, que não deixa ele absorver mana. Toda a mana que ele tem é que nosso garoto entregou. E o ruim é que ele tem que manter essas barreiras em pé até todo mundo acordar. Só que ao olhar pra trás, ele vê a Nanase de novo já batendo no chefe. Ele tá meio confuso e ela diz que pelo visto ele não sabe qual é o nickname do Haruto. O entregador de mana, né, safada? Ares, que tá ali do lado, já fala que a habilidade do garoto parece ser a capacidade de distribuir mana de forma infinita pros aliados. Porém, o Shirosaki acha isso muito estranho. Esse tipo de talento de distribuir mana era algo que somente um sacerdote deveria conseguir. Sem contar que uma caçadora do nível da Nanase precisava de quantidades absurdas, não é qualquer pessoa que conseguiria abastecer ela. Além disso, não só ela, como todo mundo já estava lutando, o que não fazia sentido algum. A única forma é se ele realmente fosse capaz de girar mana de forma infinita. Ele não sabia que uma habilidade única como essa existia. Se isso fosse verdade, era melhor ter o Haruto na guilda do que ficar caçando o Golem da Mana Infinita, né, fi? Faz sentido até um ponto que ele tá falando, mas eu fico confuso, porque parece que ninguém tem fome de mana, né? A não ser quando os caras cortam a mana, aí realmente eles precisam. Nisso, a Nanase fala que agora tá explicado. Tudo que aconteceu naquela ponte foi coisa dessa maldita guilda da Torre de Sangue. O Grant fala que sim, o problema é que agora a dungeon foi resetada e isso poderia acontecer de novo. A Ares, porém, fala que tem certeza que não é tão fácil assim resetar a dungeon, senão eles não teriam esperado até um momento tão crucial como esse. Ao menos com esse reset, ela tem certeza que a chance da dungeon secreta aparecer aumentou drasticamente. A Nanase, por outro lado, diz que tem algo esquisito. O número de golems que apareceu dessa vez estava bem menor. O Shirosaki na hora percebe que aqueles que ela havia derretido com as chamas azuis não estavam sendo revividos. Porém agora, ambos estão preocupados com o nosso Sano Haruto, né, rapaz? Com medo de que ele tenha sido morto. Até que enfim, né, meus amigos, vocês estão se preocupando com o nosso garoto? Tá lá na sua bola de gato saindo todo acabado, coitado. Com ódio de si mesmo, porque acabou deixando aquele cara escapar. Assim que a dungeon resetou, ele partiu pra cima, porém o cara se defendeu com facilidade, avisando que um caçador de nível baixo como ele não teria chance. Porém, filho, Haruto só tocou na mão dele e ativou a teia pra deixar a mão presa. Com raiva, o cara tentou se soltar, falando que o maldito era igual um inseto nojento. Foi quando uma explosão aconteceu embaixo dos dois. O Kurosaki tinha usado o poder da espada. Um segundo depois, o Haru se viu em cima de um monte de neve, só que ao olhar em volta, não tinha ninguém por perto. Nesse mesmo momento, lá na Associação dos Caçadores, os dois na direita estavam falando para não se preocupar, que o mestre Shirosaki estava com um grupo. O da Barbicha responde que o maior problema agora é como eles vão conseguir lidar com essa tal Torre do Sangue, já que não possuem muita informação. O do Terno Preto joga um tablet na mesa e fala que a Guilda Midas descobriu algumas coisas. É o Takeuchi que conta que esses caras estão tão confiantes por causa da participação de uma guilda internacional chamada Starfield. Os dois tomam um susto e o Barbicha até pergunta por que uma guilda gigante como essa tá querendo fazer gracinha ali num lugar pequenininho chamado Japão. Pro que o carequinha fala que é o que deixa ele assustado. Seja lá o que tá acontecendo nessa dungeon, é coisa grande.
15 anos atrás, quando o acidente aconteceu, uma das dungeons que explodiu foi exatamente essa e um monte de golem começou a caminhar pela cidade. Naquela época, quem conseguiu selar eles de novo foi um dos mais poderosos sacerdotes de todo mundo, o sacerdote conhecido como Nishihara Tomoka. Eita, rapaz, eu anotei o nome dela aqui, mas no quadro seguinte descobri que ela já morreu, desgraça. O Takeuchi comenta que esse tal item que tá selado na dungeon esquisita é estranho, já que tá atraindo pessoas de outros países. Além disso, ele sabe que a filha da Nishihara tá envolvida nisso. Essa aí nós conhecemos, né? É a nossa querida Aries. Bom, pelo menos ela acredita que a mãe dela tá viva. O cavanhaque pergunta, né, se essa garota tá interessada em recuperar a espada ou por que tá querendo saber da morte da mãe. É quando o carequinha conta, né, que a morte da Nishihara nunca foi confirmada. Com isso, o cara fica confuso. Todas essas pessoas tinham sido anunciadas como mortas, então que negócio é esse da morte não ter sido confirmada? Ele então fala que um caçador saiu dessa dungeon só 5 anos atrás e testemunhou que a Nishihara estava lá também de onde ele veio. O problema é que a Starfield não revela muito mais informação além disso. A única coisa que ele sabe é que lá dentro tem muita coisa. Quando ele vai falar, uma pessoa abre a porta falando que eles estão com problema. O presidente manda ele dizer logo que é tão importante para interromper a reunião. O cara aperta o controle e fala sobre uma quebra de dungeon que tá acontecendo. Atrás de um cara manda mensagem falando que eles estão precisando de ajuda. Um monte de golem do nada surgiu na cidade e tá andando pra todo lado, fi. Na hora, todo mundo da reunião toma um susto. O Takeuchi sabe muito bem que essas são as criaturas que deviam estar lá sendo caçadas na neve. De volta dentro da dungeon, o Kurosaki tá toda acabada até agora. A Arita pergunta se as coisas vão dar certo. É a primeira vez que ela vê ele tão machucado assim. Ele então diz que é só ela mesma dar uma olhada. Eles finalmente encontraram o coração da montanha escondida. Logo após a ponte, dava pra ver a tal entrada secreta. Na hora, a Arita ficou animada. Finalmente ela ia obter o coração de um golem gigante. O time deles avançou pela ponte, porém o Satoru estava logo ali por perto, invisível, observando tudo. Ele nunca imaginou que esses caras realmente iriam encontrar algo assim. Um dos mascarados, então, colocou a mão e sentiu uma estranha barreira, avisando o chefe que tinha alguma coisa bloqueando. O Kurosaki esticou a mão enquanto pensava que aqueles malditos da Starfield realmente tinham todas as informações. Ali, com certeza, era o lugar que 15 anos atrás foi selada pela grande Nishihara Tomoka. Ele então já avisa para todo mundo se preparar para quebrarem a barreira, porém era bom não se distraírem. Nisso já manda a Arita usar todas as cápsulas de mana para reverter o estado da espada. Porém é quando de repente ele olha para trás e fala que um rato tá por perto. Aponta a espada na direção da ponte e fala que é ousadia seguir logo a guilda deles tentando usar furtividade. O Satoru, agora percebeu que estava ferrado. E nisso, o Kurosaki mandou-lhe um corte. A cena então muda para uma outra área próxima desse local. Um Ku ele tava andando quando de repente um golemzinho aparece e dá-lhe uma bicuda. Pega o cristal da criatura e começa a consumir. Oxi, do nada aí nosso garoto descolou um petzinho golem. De onde que você tirou isso aí, rapaz? E pelo visto ele tá dando um cristal de mana pro bicho comer, já que né, ele pode ficar multiplicando infinitamente. Ah, danado, quando ele tocou naquele núcleo do golem, né, obviamente que ele já copiou e pegou as habilidades. Ele podia criar um golem de nível 1 e também uma armadura de golem de nível 1. Além disso, ele conseguiria compartilhar visão e audição com o golem, né, para conseguir ver o que ele estava fazendo. O único problema é que não deu para absorver no copia e cola essas habilidades, mas o item em si já era o suficiente. Por outro lado, ele pode copiar o próprio núcleo em si. Agora sim, ele iria conseguir solar uma dungeon inteira sem precisar da ajuda de ninguém. Se no nível 1 já estava desse tamanho, ele não quer nem imaginar no nível 10. Porém, de repente, o golem se move e vai pro lado. Quando o Haruto olha, era o Satoru vindo correndo desesperado, que já dá um abraço e enrola as pernas falando que tava com medo de morrer. Não teve nem reencontro épico, já estão os dois correndo de volta com ele explicando que encontrou a dungeon secreta. Parece que na hora que o Kurosaki mandou um ataque, foi um dos manos da Guilda Futuro. O que quer dizer que o Shirosaki, né, o mano lá das tatuagens, teve a mesma ideia que ele de deixar uma pessoa vigiando invisível. Nisso, o Satoru fala que tinha uma garota com eles. Por alguma razão estranha, ela estava cheia de máquina de mana e estava começando a iniciar algum processo. Ele pensou em parar ela assim como o Haruto mandou, porém ficou com muito medo e saiu correndo. Nosso menino fala que tá tudo bem, só de conseguir as informações já era o suficiente. Só que nisso, o Satoru fala que viu um negócio bem familiar. Porém, antes de dizer o que é, ele pergunta por que tinha um golemzinho seguindo os dois. Haruto fala pra não se importar muito não, que era só o minion dele. O trouxa fica ali pensando que é muito fofinho. Cena seguinte, eles já estão na ponte antes da dungeon procurando pelo Kurosaki. O protagonista fala pro Satoru buscar os dois, né, rapaz, que ele vai ficar esperando ali. Ele tá inseguro, porém o protagonista fala pra não se preocupar, que ele tem um golemzinho ali pra observar tudo em volta. O Satoru não tem muito como negar, e nosso garoto ainda entrega o núcleo do golem. Com isso, ele também poderia ter o próprio Minion, que por mais que parecesse fraquinho, na verdade tinha um bom poder de ataque.
O menino tá todo emocionado de ter recebido um item caro pra caramba desse. Obviamente, né, que ele entregou o original e ficou com as inúmeras cópias que ele tem. O Haruto tá começando a gostar desse danado. Por mais que ele fosse rico, bilionário, trilionário, ele até que era gente fina, né? Não se achava muito, não. Com isso, o Haruto ativa mais uma vez o núcleo do Golem. Na hora que a habilidade apareceu, eu não comentei, mas tava lá escrito que o Golem assume o formato que ele pensar, tá ligado? É por isso que dessa vez aí ele fez um passarinho. E com o compartilhamento de sentidos, ele pode facilmente observar tudo que eles estão fazendo. Ele logo vê a menina segurando a espada e sabe que era dela que o Satoru tava falando. O problema é que estava acontecendo com a espada e por que tinha tanta mana flutuando no ar. A Arita ativou o Ctrl Z dela e um monte de energia começou a entrar na espada. E rapaz, a durabilidade foi de 6% para 100%. Que isso? Que esse seu Ctrl Z é muito roubado. Eu achei que a recuperação um pouquinho, mas realmente resetou o negócio pro zero. Ela tá ali exausta e o Kurosaki agradece por ela ter recuperado a durabilidade para 100%. É melhor tomar cuidado, minha filha. Agora que você perder a utilidade, ele vai cortar sua cabeça. O Haruto, escutando tudo isso, sabe que uma habilidade que restaura uma espada como essa não deveria existir. Talvez ela fosse alguém como ele, que ao invés de ter uma habilidade, tem um presente ou uma maldição. Ah, o safado já tá pensando em dar um copiar-colar no talento dela. Acho que não vai ser fácil assim, né, o seu maldito. É aí que ele percebe, se pergunta, né? Será que realmente dá pra copiar a habilidade de outras pessoas? Ele primeiro pensa conseguir fazer isso em alguém. O mais importante, por outro lado, era fazer dessa garota uma aliada dele. O Kurosaki comemora, falando que finalmente chegou a hora de destruir a barreira desse lugar. Facilmente ele insere a espada caliça e um monte de corrente começa a se quebrar. Um círculo gigante aparece, uma ventania bate enquanto nosso garoto vê tudo de longe. Ele sabia que aquela era a tal barreira que proibia a entrada de qualquer pessoa. O Kurosaki comemora. Sem a chave e as informações da Starfield, seria impossível ele chegar até ali. Somente essa espada poderia quebrar a barreira criada pela Nishihara. A Arita pede para ele explicar o porquê. Ele fala que o verdadeiro dono dessa espada antigamente era o esposo da Nishihara, conhecido como Frederick Hugg. Ele desapareceu nessa dungeon há 15 anos atrás, e foi quando ela selou todo o lugar, obviamente deixando somente a espada com a capacidade de destruir para que ele pudesse voltar. Várias informações que o Haruto não tinha ideia. Ele conhece o nome desse Frederick, o cara era considerado o deus da espada naquela época. E pelo visto, né, a família da Ares era mais importante do que ele tinha ideia. Nisso, o bandidinho fala que tá cansado de conversar e tava na hora de quebrar. Com a lâmina fincada, ele ativa o aumento de nível. O lugar inteiro é tomado pelo um brilho dourado, cegando todo mundo e destruindo até os golem que tá por perto. Agora estava explicado porque eles precisaram restaurar a durabilidade, nem ferrando que com aqueles 6% isso seria possível. Finalmente, a barreira começa a se desfazer. E o Kurosaki comemora, dizendo que nunca imaginou que não passava de um holograma. Agora estava na hora de adentrar esse lugar e encontrar o coração do Golem depois de tantos anos. O problema é que agora, pro Haruto, ele não sabe se espera o pessoal chegar ou vai atrás de todo mundo. Enquanto isso, no sul da Itália, em uma dungeon de Rank S. Rapaz, o que tem de caçador picotado no chão é possível que isso? Agonizando no chão, o homem diz que era suficiente ter matado só ele, então por que ele matou todo mundo? A pessoa de luva branca responde que se só ele morreu, ele seria chamado de assassino, mas se todos morressem, então é só um acidente de dungeon. Caramba, com um estalo de dedo evaporou o cara ali, que isso, filho? Mais uma habilidade de Ctrl, filho, ele tem o Ctrl A. Na morte de uma pessoa, as habilidades dele são transferidas para a pessoa mais próxima que possa usar isso. Considerando que o Ctrl é tipo selecionar tudo, faz sentido, né? Ele taca ali no pescoço e dá pra ver que ele tem uma pulheta igual do Haruto. Que isso, rapaz? Agora ele usou o Ctrl A pra selecionar todo mundo e depois o Ctrl X pra cortar os alvos selecionados. Parece que criou uma espécie de cratera espacial ali, né? E todo mundo sumiu. Ele então sente alguém se aproximando. E ao virar, é uma elfa, ou talvez seja um elfo, eu não sei. Eu sei que a pessoa tá elogiando o Ctrl A, falando que tá evoluindo cada vez mais. Ele responde que odeia que essa habilidade obriga ele a matar as pessoas para conseguir roubar a habilidade amaldiçoada. Ah, então ele tá roubando os controls da galera aí, filho. Ixi, nosso protagonista é melhor tomar cuidado. Se ele souber que tem um rei de Ctrl-C, Ctrl-V por aí, na hora vai querer caçar. O elfo ali tá de saia, mas eu não sei se eu posso confiar ainda, rapaziada. Esses autores me enganaram muito recentemente, eu tô ficando blindado. E o elfo fala que a única habilidade que pode copiar sem matar é o famoso Ctrl-C. O chefe responde que eles já estão procurando por esse maldito há muito tempo, porém não tem ideia de onde ele se encontra. Talvez o Ctrl-C nem exista. Tô falando, eu tô achando que é um homem, rapaziada. Ah, seu autor danado, você achou que você ia me enganar, né? Eu sou brabo, rapaz. E ele explica que uma pessoa que tinha um Ctrl-C existia na dimensão dele, então também deve existir nessa. Aí o outro quer falar cadê o Ctrl-F, o outro quer saber cadê o Ctrl-Z. Rapaz, é muitos Ctrls. Nisso eles comentam que a barreira que havia sido colocada pela Nishihara acabou de ser quebrada.
O Ctrl Z era importante, mas mais importante que isso era conseguir o coração do Golem. Era algo extremamente necessário para usar as habilidades amaldiçoadas no seu potencial máximo. De volta na dungeon, a gente vê o Shirosaki chegando. Parece que eles foram correndo até ali, só que não encontraram ninguém. Pelo visto, nosso querido Haruto voltou e chamou todo mundo, né? Um garoto esperto, vamos ser sinceros que se ele fosse sozinho de novo contra o cara lá, ele ia apanhar ainda mais. Só tinha um caminho no lugar, então ele sabe, né? A melhor decisão é correr pra frente. A Nanase não tem ideia de quem tá por trás de tudo isso. E a Aris fala que até onde ela sabe, talvez seja coisa da Starfield. Na hora, a Nanase fica assustada, querendo saber por que a Starfield se envolveria em algo assim. A Guilda Internacional número 1 não deveria estar se envolvendo como a Guilda da Torre de Sangue. A Aris conta que ela acha que a mãe dela é a razão de tudo isso. Enquanto Haruto escuta todos esses detalhes, ele começa a perceber que desde a destruição da ponte, tudo levou para esse momento. Ele olha para Aris e começa a pensar que talvez o objetivo dos caras não fossem a chave e sim a Aris. Será? Como é que você chegou nessa conclusão aí, Einstein? Eu ainda não consegui encontrar essa possibilidade. Pelo menos o Shirosaki sabe que é mais importante e fala para todo mundo voltar a correr logo que eles têm que alcançar esses caras. Melhor do que ficar especulando era capturar o maldito e fazer ele contar tudo. Enquanto isso, o Satoru tá correndo ali com seu golemzinho e o Shirosaki pergunta o que é isso. Quando ele fala, né, que é o Minion que ele ganhou do nosso querido Haruto, o cara fica meio confuso. A Nanase já pergunta pro protagonista por que ele entregou algo tão valioso pro irmão dela. Que diz que é bom deixar coisa valiosa com quem tem dinheiro, né? Se o garoto perder, ele vai receber de volta. Ela dá ali um sorrisinho, né? Igual sempre ela faz quando o nosso garoto fala qualquer coisa. E, de repente, o Satoru pisa em algo. De repente, um círculo mágico aparece embaixo dele e do Shirosaki. O Haruto vai correndo na direção dele. Rapaz, pra Nanase passar dando ombrada, já chamando, fazendo a mesma coisa. Eita, mas outro círculo, obviamente, né? Se ativou debaixo dos dois trouxas também. Eles caem pro chão e, ao se levantar, estão chamando ali pelo Shirosaki e pelo Satoru mais uma vez. Estranhamente, eles não estavam conseguindo ver nada em volta e pareciam estar numa floresta. Ao olhar pro lado, Haruto viu um dragão gigante na frente dele. O bicho já estava prestes a dar uma mordida e ele não tinha nem ideia de onde aquilo veio. Pelo menos a Nanase, né, fez o favor de reagir rapidamente e já partiu para um ataque cortando a cabeça do monstro. A cabeça caiu no chão e o protagonista se perguntou por que tinha um monstro do tipo dinossauro nessa dungeon de montanha. Na hora, a Aris avisou que aquele lugar parecia ser um mundo completamente diferente. Provavelmente era uma dungeon multidimensional. Eita, filhos, realmente estava numa floresta gigantesca. A Nanase fala que isso é impossível. Até onde ela sabe, todas as dungeons multidimensionais tinham desaparecido 15 anos atrás. A Aris fala que sabe muito bem disso, já que foi a mãe dela que selou todas essas dungeons 15 anos atrás. Porém, aqueles círculos mágicos que apareceram embaixo deles devem ter sido utilizados para conectar eles a essa outra dimensão. É exatamente dessa forma que as criaturas também invadem o mundo deles. Na hora, a Nanase entendeu por que aquela dungeon estava selada. O Haruto, porém, já sabe que o Satoru e o Shirosaki devem ter sido enviados para outra dimensão também. Provavelmente o que eles têm que fazer agora é limpar essa dungeon para voltar para do Golem. Ele então puxa a espada e fala que se eles não têm opção, era bom fazer isso rápido. O problema é que já tinha uma dezena de dinossauros vindo na direção deles. Agora que eu fui ver que o trouxa do Grande foi levado também, né, filho? Só apareceu agora. Enquanto isso, né, rapaz, a cidade inteira tava em chamas. Os golem que devia estar lá na dungeon tá arrasando com o Japão inteiro. Tem aqueles caçadores cansados de sempre tentando fazer alguma coisa. Porém, óbvio que logo aquele chefe que reconstrói tá por ali, eles não conseguem matar. Eles pedem um ataque em área, porém o mago, que mais parece um pescador, avisa que ele tá sem mana e vão precisar aguentar mais um pouco. Os coitados dos caçadores, fi, tá sofrendo pra segurar esses golemzinhos de nível baixo. Até que um deles vai pra dar uma mãozada no careca. Porém, bem nessa hora, um flash de luz acontece e um loirinho chegou todo no swag com mochila, fi. O mago pescador vai agradecer e na hora percebe que o maldito é um estrangeiro. Ele fala que tá ali numa viagem de negócios, mas não podia ficar parado vendo gente sofrer. Os caras agradecem e ficam impressionados que ele fala japonês também. Agora que eu fui ver no meio dos ataques lá da treta com o Golem, o careca falou que tava com saudade do protagonista e a habilidade dele de dar mana. O loirinho tinha escutado isso, né, e perguntou que negócio é esse aí da pessoa que dá mana infinita. Porque o careca falou que não é nada demais, era só um inútil aí que a única função dele era fazer algo assim. Agora ferrou, né, o maldito do loiro já tá querendo saber aonde encontra. Porque o outro responde que não tem ideia, às vezes quando ele vai numas dungeons ele encontra aquele inútil. Só que óbvio, né, que agora o loiro tá interessado em saber quem é esse maldito que consegue gerar mana infinita. No começo da obra tava todo mundo falando que é inútil, agora não para de aparecer gente interessada, né? Nisso alguém atrás do loiro fala que ele finalmente apareceu. Eita, rapaz, é logo o Takeuchi, nosso querido Doutor Estranho da Deep Web. Olhando os golem atacando de cima, eles têm certeza absoluta, são os mesmos que deveriam estar na Montanha Nevada. O Shinoda fala que esses aí eram os alvos perfeitos pro Takeuchi.
que vai correndo na frente, mandando avisar o presidente que ele ia resolver isso. Armadura ativada e você é inspirada naquele coisa lá do Quarteto Fantástico, né? Eu sei que é. Agora é Golem contra Golem e o azulzão veio pra cima, fi. Porém, um ataque, o bicho se despedaçou uns 300 mil pedaços. Apareceu essa magia toda da purpurina na tela, por um segundo eu achei que apareceu uma waifu bem mágica. Porém não, é o Barbicha mesmo ali conjurando seus poderes coloridos. O Golem grandão vem correndo na direção do Takerushi. Vai pra dar-lhe um soco, porém, obviamente, ele não ia perder numa competição de força assim. Dá-lhe um soco no soco, só que o braço inteiro do monstro se desfaz e o núcleo é exposto. Na hora ele já agarra e despedaça. Que isso, rapaz? Isso daí é um que é assim mesmo, hein, de verdade. O bicho matou rapidão, enquanto nossos meninos lá ficou sofrendo 30 capítulos. Com isso, o chefe foi derrotado e a dungeon terminada? Ô, louco, até que essa invasão da cidade não foi tão difícil assim, não. Alguém usou um Ctrl F no Takerushi. Esse daí é uma da habilidade, né, de encontrar outras pessoas que pelo visto tem os Ctrl. E quem usou foi o safado do loirinho, que tá só fazendo anotação falando que conseguiu boas informações. O que ele quer saber agora é se o Ctrl Z ainda tá dentro da dungeon. Ao menos era bom ela não ter morrido lá. Eita, rapaz, nesse exato momento ela tá com um buraco no meio da barriga. Pelo menos ela é a Ctrl Z, né? Assim, ela pode voltar a barriga dela, mano. Vocês têm mana pra tudo isso. A gente então volta 20 minutos atrás, quando um monte de zumbi apareceu. O grupo do Kurosaki também foi transportado pra outra dimensão e deu de cara com essa zumbizada. Preparando a espada, ele diz que o problema é que eles não têm nenhuma informação do que acontece a partir desse momento. Só que resolver essas criaturas ia ser extremamente fácil. Um corte desintegra o local inteiro. Que isso, a dungeon deles já acabou e vão ser transportados na passada do coração do golem gigante. O time inteiro surge em frente a uma enorme porta. E um dos mascarados comemora que finalmente eles encontraram o maldito chefe escondido. Sem hesitar, na hora, o Kurosaki já vai com a chave e taca na porta. O local se abre e todos eles entram. Eita, rapaziada, eles estão cercados por um monte de estátuas segurando umas armas. Aonde será que eu já vi isso, né? O pessoal tá tudo ali tranquilo, até raspando as espadas nas estátuas, querendo saber cadê o chefe. A Arita, por outro lado, tá sentindo uma enorme pressão no corpo dela. O estranho é que ninguém mais parecia estar reagindo. Um dos mascarados ali, né, ia falar que era só pegar recompensa, mas dá pra ver que tem algo vindo pelas costas. O trouxa foi esmagado igual uma formiga e, obviamente, que uma das estátuas tinha começado a se mexer. O primeiro se assusta e na hora, rapaz, todo mundo acorda pra realidade. Não só aquela estátua era o chefe, mas sim todos naquela sala. A Arita tava reagindo de forma esquisita, chorando, enquanto os caras tinham virado uma poça de sangue. O que deixou o Kurosaki confuso. Ele sabe que ela já viu inúmeras pessoas morrendo, então por que estava reagindo assim? Ele manda ela acordar para a realidade e usar a habilidade logo dela antes que esses caras morram de vez. Nisso ela vai correndo em direção de um dos corpos e puxa uma das fontes de mana. O problema é que, né, não tem mana nas fontes. Ou na verdade, a mana mais parecia estar sendo puxada para outra direção. Ao olhar para o lado, ela vê outras estátuas cortando os mascarados. O Kurosaki mandou eles se concentrarem e começarem a atacar logo ao invés de só ficar apanhando. Ele acerta uma nas costelas do monstrengo que parece cambalear, já dando a ordem pro resto dos amigos começar a usar as minas de alto nível. Pro que um dos mascarados revela que nenhuma mina ou habilidade de invisibilidade tá funcionando ali. Nisso, olha o que vem por cima, mais um trouxa esmagado. Na verdade, isso aí foi esmagado e cortado ao mesmo tempo. Quando o Kurosaki dá uma olhada pro lado, o outro que tava vivo foi pego na mão e esmagado também. Na frente dele já tava se formando uma pilha de corpos. E ele tava ficando com raiva não porque eles estavam morrendo, e sim porque a eficiência do grupo tava abaixando. Porém agora, né, era a vez dele contra 3 bichão na frente. Ele manda a espada de Calícia subir o nível dele. Porém, o sistema avisa que o usuário não tem mana o suficiente para usar os poderes da Calícia. Ele fica confuso, já que ele tá no nível 300, tem muito mais mana que o suficiente. Porém, agora é tarde demais, rapaz. Pelo visto, foi mais um a ser esmagado. Enquanto isso, a Arita nada boba saiu correndo e foi lá pra fonte de mana. Que pelo visto é a razão de ninguém ter mana nesse lugar, né, filho? O negócio tá roubando de todo mundo. Ao colocar a mão em cima, ela logo vê que o coração do golem gigante aparece. O problema é que esse negócio deveria entregar mana e não absorver. De repente, o coração começa a rachar e ela tenta fugir. Porém, o negócio fez um laser certeiro pegando bem nas costinhas dela. Ela rolou as escadas igual um pedaço de lixo, caiu lá embaixo frente a frente com uma estátua. E caramba, filha, essas estátuas aí não hesitam não, já foi pra dar a espadada. Porém, da sombra dela, algo começou a aparecer. Era o Kurosaki que apareceu e defendeu ela. Rapaz, olha o vilão salvando, fala dele. Ainda puxou uma poção avançada, jogou nela, pegou no colo e saiu correndo. É o herói da Marvel. O problema é que no momento que ela tocou no coração de Golem, a luta contra o chefe final foi ativada. E com isso, a porta da qual eles vieram estava se fechando. Ele tentou usar o Passo das Sombras, porém não tinha mana o suficiente.
Sem muita opção, o jeito foi da forma mais humana possível, ele saiu correndo. Porém, vendo a porta, ele sabia, não ia dar tempo pros dois passarem. Rapaz, esse vilão aí tá mais salvando que o protagonista, fi. Pegou a Arita e tacou-lhe ela lá pra fora. A coitada nessa hora se levantou, querendo saber o porquê ele fez isso. Que respondeu, né, que desde que ela esteja viva, ela pode usar o Ctrl Z e voltar tudo ao normal. Porém, ela ficou lá chorando, perguntando se ele era um idiota. Ela não é uma caçadora e não tem mana pra fazer isso. Não ia ter como ela restaurar tudo ali. Assim, não dá pra dizer que ele foi herói, porque ele tentou se salvar, né? Porque ele sabe que ela vai voltar ao tempo. Só que, ao mesmo tempo, eu tô acostumado com aqueles vilão que só tentaria atravessar a porta e ficariam os dois presos, né? Os caras meio burro. Esse aí, pelo menos, é mais inteligentinho. Na consciência da Arita, ela diz pra si mesma que nunca deveria ter aceitado vir até esse lugar. Quando, de repente, tem algo bem quentinho entrando nela, rapaz. Era nosso protagonista que tava passando bastante mana pra ela. Ao abrir o olho, ela o reconheceu e sabia que era o cara que fez a mesma coisa com a Nanase. O Haruto, então, se aproximou e disse que se ela tem mana suficiente, deve conseguir restaurar o próprio corpo. O que deixou ela confusa. Como é que esse maldito sabia da habilidade que ela possuía? O resto do grupo, porém, estava na frente da porta com raiva que eles vieram até ali, porém não iam conseguir entrar. Ares explicou que enquanto tiver uma pessoa viva lá dentro, o lado de fora não consegue fazer nada. O Shirosaki, óbvio, não tá nada feliz, falando que eles só perderam tempo. E nisso, dá uma olhada pro lado e quer saber quem que é essa menina. Ela tá algemada e alguém explica que ela era uma das healers do time da Torre Sangrenta e com a mana do Sano ela se recuperou. O Shirosaki não tá nem aí pra isso, fi. Ele já quer saber se eles vão ficar presos ali se não terminarem a dungeon, o que Ares confirma que é uma grande possibilidade. Na hora ele taca a mão na cabeça e entende por que tantas pessoas desapareceram ao tentar completar esse lugar. Ali do lado, o Haruto tá se perguntando se avisa a ele sobre a chave que ele fez uma cópia. É o danado, né, fi? Você achou que ele ia tocar na chave e não ia sair copiando igual um maldito, Ctrl-C, Ctrl-V em tudo? Ele tá ali todo torto, dizendo que ele pode fingir que encontrou no chão largada, né? Será que seria uma coincidência muito grande? Com a mão na porta, a Ares sabia que isso era algo que a mãe dela tinha selado, então tem certeza que tem alguma coisa ali. Porém, de repente, a mão dela parece atravessar e a porta inteira brilha. Um lugar se abre e tá todo mundo sem entender como isso aconteceu. Ares explica que esse manto que ela tá vestido foi feito pela mãe dela e talvez tivesse alguma forma de ressoar com a porta. O Haruto já imaginava, né, Fi, que ela, pelo visto, parece ser importante em tudo isso. De repente, uma aura sombria bate em todo mundo e o Masato se pergunta que pressão é essa. Hananase fala pra todos se protegerem que tinha alguma coisa naquele lugar roubando a mana de todo mundo. O Haruto pergunta pra Arita se era disso que ela falou antes, que confirma. O coração do golem gigante, ao invés de entregar mana, ele tava absorvendo. Agora o protagonista tá se perguntando o que ele faz pra resolver isso. Enquanto a Arita, já desesperada, fala que é melhor eles fugirem. Não tem o que um caçador fazer contra essas criaturas que vão aparecer. No mesmo segundo, os golems já aparecem na frente do Satoru. Hananase, rapaz, já tá se acostumando em estar perto do Haruto e já pede pra ele aquilo que ele faz melhor. Ele fala pra não se preocuparem, que ele ia preencher todo mundo nesse lugar. Ctrl-C na mana, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, inúmeras vezes. Que isso, fio? Olha quanta janelinha o maldito spamou. Abre os bração e toma ali mana pra todo lado. A Arita na hora ficou confusa, sem entender por que isso tava acontecendo. Mesmo a mana sendo absorvida, era tanta sendo produzida que tava sobrando no lugar. Na hora ela já sabia que se o Haruto desse uma preenchidinha nela, talvez mãe e pai voltassem ao normal. Nisso, a Nanase vai pra cima. Com essa quantidade de mana, era mais que o suficiente pra acabar com esses golems. Realmente, né, um corte de inspiração. É o Harry Potter delinquente, já puxou ali sua varinha e toma ali trovão. Porém, lá vem mais pedregulho na direção. Só que o maluco, rapaz, com mana infinita pra ele era tranquilo. Já criou uma cadeia gigante de raio destruindo a dungeon inteira. A Arita ali então deu uma olhada por lado. Lá estava o lixo do Kurosaki com a espada a seu lado e tudo acabado. Não tinha uma mão, tava com a respiração ofegante e ela não sabia direito o que fazer. No momento que ela pensou em talvez o salvar, o Haruto tava se aproximando. Deu-lhe uma olhada fria pro cara, pegou-lhe a espada, que era mais importante, já foi fazer clone, né, rapaz? Finalmente ele conseguiu o que ele tanto queria. E agora ele tem certeza, a Arita tem uma habilidade parecida com a dele que com certeza ele quer copiar. Porém, primeiro estava na hora de testar a outra teoria. Ele encosta na cara do Kurosaki e usa a habilidade do Ctrl-C para copiar o movimento das sombras. O problema é que o sistema fala que não é possível, porque o nível do alvo era maior que o dele. Além disso, o alvo tinha uma forte hostilidade contra ele. Nesse caso, ele tinha duas opções para obter a habilidade. A primeira opção era matar o alvo e roubar a habilidade. A outra opção era forçadamente roubar as habilidades quando o HP do alvo tivesse a menos de 15%. Porém, isso deixaria a pessoa incapaz de usar a habilidade dela. Rapaz, ou ele rouba ou ele mata, assim, não é muito menos cruel que aquele cara de antes.
Nosso garoto tinha certeza que esse maldito não devia ter 15% de HP tendo tão acabado assim. Esse negócio de absorção forçada poderia parecer muita maldade, mas com certeza vai ser útil no futuro. Nisso, o Shirosaki aparece e manda a Arita consertar logo esse cara na frente. Porém, só o suficiente para conseguirem as informações que querem e ele não conseguir escapar. Ela tá ali, né? Só de olho no Harutinho. Se aproximou do Shirosaki, usou o Ctrl Z e então ele começou a ser restaurado. O guloso do Haruto tava só pensando que isso aí era tão bom ou até melhor que o clone que ele consegue fazer de si mesmo, né, pra ressuscitar. Eu não acho muito isso não, né? Até porque o do nosso protagonista, o maldito, pode tomar uma espadada, morrer e voltar. Ou dela, se a pessoa tiver morrido, acabou. Assim que o Kurosaki acorda, ele já sorri, falando que sabia que eles dois iriam sobreviver. Porém, agora ela tá frio e calculista, a garota do K-pop se virou e saiu andando. O trouxa já foi preso e a Nanatsu avisa que se ele tentar fugir, na hora vai ser cortado no meio. Pro que ele